Você já sonhou com um lugar antes de vê-lo na vida real? E quando finalmente o encontra, tudo parece familiar demais? Eu sempre pensei que isso fosse apenas coincidência até aquela noite, quando sonhei com o Hospital São Bartolomeu. O problema é que, mesmo antes de saber da existência dele, eu já conhecia cada um dos seus corredores, e isso eu nunca vou conseguir esquecer. Aquele sonho era diferente. Não era como os outros que vinham e iam, dissolvendo-se ao amanhecer. Havia algo de pesado nele, algo que ficou grudado em mim quando acordei. Estava perdido em um corredor comprido, com paredes descascadas, e as luzes piscavam como se estivessem à beira de um colapso. O chão de azulejos brancos estava rachado, sujo de sangue, ou talvez fosse ferrugem. Eu não sabia dizer. Mas o som era o som que me aterrorizava. Um grito abafado ecoava de algum lugar distante, uma súplica desesperada que parecia não ter fim. E eu sabia, mesmo sem ver, que não estava sozinho. Acordei suando frio, o coração disparado no peito. Olhei ao redor do meu quarto, a luz fraca da lua entrando pela janela. O relógio no criado mudo marcava 3h33 da manhã. O número me incomodou, mas eu tentei afastar o pensamento. Era apenas um sonho, certo? Só que não parecia apenas um sonho. As imagens estavam cravadas em minha mente de um jeito que eu não conseguia sacudir. Aquele hospital, com suas paredes velhas e aquele grito, parecia que eu realmente estive lá. Mas eu nunca tinha ouvido falar daquele lugar antes, ou pelo menos era o que eu pensava. No dia seguinte, encontrei-me com meus amigos Amanda e Rodrigo. Estávamos sentados no bar de sempre, e eu não conseguia tirar a sensação de estranheza da cabeça. Entre goles de cerveja e risadas sem graça, contei a eles sobre o sonho. Foi Amanda quem, de repente, congelou no meio de um gole e disse: "O hospital que você sonhou? Lucas, você está falando do São Bartolomeu." Rodrigo riu, balançando a cabeça, mas Amanda estava séria, seus olhos fixos em mim. Eu franzi a testa, confuso. São Bartolomeu? Nunca tinha ouvido esse nome antes. Ela explicou que era um hospital psiquiátrico antigo, que ficava a cerca de meia hora da cidade, no meio do nada. Abandonado há décadas depois de um incêndio que ninguém conseguia explicar. Boatos diziam que era amaldiçoado. Ninguém vai lá, nem mesmo os curiosos mais loucos, disse ela. Há algo de errado com aquele lugar. O incêndio matou quase todos os pacientes, mas os corpos nunca foram encontrados. Rodrigo deu uma gargalhada curta, mas havia algo nos olhos de Amanda que me fez acreditar nela. Como eu poderia ter sonhado com um lugar que nunca vi, mas que parecia tão real? Ela estava me dizendo que o hospital dos meus sonhos realmente existia? Precisamos ir lá, disse Rodrigo de repente. Uma sugestão que veio com aquele brilho de desafio em seus olhos. Aposto que é tudo lenda. Nós três vamos até lá e provamos que essas histórias de fantasmas são besteira. Eu sabia que era uma péssima ideia, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me puxava para aquele lugar. Era como se o hospital estivesse me chamando. E se eu não fosse, nunca mais teria paz. Na noite seguinte estávamos na estrada, com Amanda no banco do passageiro e Rodrigo ao volante. O silêncio entre nós era pesado. Nenhum de nós queria admitir, mas o que parecia uma ideia emocionante de madrugada agora parecia uma marcha para algo sombrio. As árvores densas da floresta que cercava a estrada pareciam se fechar ao nosso redor, como se quisessem esconder o hospital do resto do mundo. Quando finalmente avistamos o portão enferrujado que marcava a entrada para o terreno do São Bartolomeu, meu estômago deu um nó. O hospital estava lá, como no meu sonho. O prédio de 3 andares parecia inclinar-se para frente, como se tivesse sido derrotado pelo tempo. As janelas eram buracos negros, e as paredes estavam cobertas de vegetação e mofo, mas o formato do lugar, os detalhes, eram exatamente como eu havia visto. Merda, murmurei. É o lugar. Descemos do carro, o ar pesado e denso, e atravessamos o portão, que rangia como se estivesse gritando por não ser aberto. As folhas secas estalavam sob nossos pés, e o cheiro de umidade e madeira podre enchia o ar. Cada passo em direção à entrada do hospital fazia meu coração bater mais forte. Rodrigo, sempre o corajoso, liderava o caminho, enquanto Amanda estava visivelmente nervosa. E eu estava petrificado. Não sabia o que esperava encontrar lá dentro, mas sabia que seja lá o que fosse, não seria algo bom. Ao passar pelo arco da porta principal, senti um arrepio subir pela minha espinha. Era como se o hospital tivesse vida própria, como se respirasse lentamente esperando por nós.
O interior estava escuro, exceto pela luz da lanterna de Rodrigo, que varria o saguão vazio, revelando paredes descascadas, móveis destruídos e marcas antigas que pareciam contar uma história de horror que ninguém jamais deveria conhecer. E então, de repente, ouvi um som abafado, distante, como o som de uma criança chorando. O som estava lá, como no meu sonho. Olhei para Amanda e Rodrigo, mas eles não pareciam ter ouvido nada. Vocês ouviram isso? Perguntei, a voz falhando. Ouvir o quê? Rodrigo olhou para mim, a lanterna tremendo um pouco em sua mão. Amanda apenas balançou a cabeça, os olhos ansiosos. Tentei afastar a sensação, mas algo no ar estava errado. O som do choro persistia, e quando passamos por uma sala adjacente, a escuridão pareceu engolir tudo ao nosso redor. Havia algo lá, algo escondido nas sombras. Vamos subir, disse Rodrigo, tentando soar corajoso. O verdadeiro horror sempre está nos andares superiores, não é? Vamos acabar logo com isso. Subimos a escada rangente, cada degrau parecia um lamento. E quando chegamos ao segundo andar, o ar estava ainda mais pesado. Foi então que vi marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. Meu coração disparou, e a sensação de que algo estava nos observando se intensificou. Quando chegamos ao final do corredor, vi a porta. Aquela porta que eu tinha visto em meu sonho. A pesada porta de ferro, que parecia trancada há anos, agora estava bem diante de mim. Senti meu corpo se contrair, cada célula implorando para que eu não a tocasse, mas de alguma forma eu sabia que ela se abriria. Precisava ser aberta. Rodrigo tentou empurrá-la, mas era como se algo estivesse segurando do outro lado. E foi quando ouvimos. Vocês não deveriam estar aqui. A voz veio do nada. Não era um sussurro, era um comando. Algo ou alguém nos alertava. Amanda soltou um grito e por um breve segundo, todas as luzes de nossas lanternas falharam. Quando voltaram, a porta estava aberta. E, do outro lado, esperava algo muito mais sombrio do que qualquer pesadelo que eu jamais poderia ter sonhado. Quando aquela porta se abriu sozinha, eu senti o ar mudar. Não era só o cheiro de umidade e podridão, mas algo mais profundo, como se o próprio espaço ao nosso redor estivesse se distorcendo. Aquele hospital, abandonado há tanto tempo, estava prestes a mostrar seus verdadeiros segredos. E nós estávamos prontos para descobrir. Ou pelo menos pensávamos que estávamos. A porta de ferro se abriu lentamente, revelando um corredor estreito e muito mais escuro que os anteriores. A lanterna de Rodrigo tremia em sua mão, o feixe de luz lutando para penetrar a escuridão densa que parecia engolir tudo à frente. O ar ali dentro estava diferente, pesado e estagnado, como se não houvesse sido tocado por ninguém durante décadas. E, no entanto, havia marcas recentes no chão, como se algo tivesse sido arrastado para aquele corredor. Amanda segurou meu braço com força, e percebi que seu rosto estava pálido. Eu sabia que ela estava assustada. Todos estávamos, mas havia algo no olhar dela que me incomodava. Não era só medo. Era como se ela soubesse que estávamos prestes a atravessar um ponto sem volta. Temos que ir embora, murmurou Amanda, os olhos fixos no corredor à nossa frente. Sua voz estava fraca, quase suplicante. Rodrigo, sempre o cético e teimoso, deu um passo à frente. A gente não veio até aqui para sair agora, disse ele, a voz mais firme do que ele parecia se sentir. Já estamos dentro. Vamos acabar logo com isso. Eu não estava tão certo quanto Rodrigo, mas sabia que não podíamos parar ali. Algo naquele lugar, naquele hospital, estava nos chamando. Eu sentia isso desde o momento em que sonhei com São Bartolomeu, e a sensação só ficava mais forte. O hospital parecia ter vida própria. E essa vida estava nos puxando para o seu centro. Caminhamos lentamente pelo corredor. A luz da lanterna de Rodrigo oscilava, lançando sombras estranhas nas paredes descascadas. Em vários lugares, as paredes estavam cobertas por marcas de arranhões profundos, como se algo ou alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. Quem faz isso? Perguntei em voz baixa, quase para mim mesmo, enquanto passávamos por mais uma série de marcas. Pacientes presos, talvez? Rodrigo respondeu, tentando soar casual. Sabe como era nos anos 70 e 80? Os tratamentos eram desumanos. Amanda soltou uma risada nervosa, mas não disse nada. Todos nós sabíamos que havia algo muito mais sinistro aqui do que tratamentos psiquiátricos questionáveis. E então, ouvimos sussurros. Baixos no início, como o som do vento passando por uma janela rachada, mas logo ficaram mais claros. Era uma mistura de vozes, todas falando ao mesmo tempo.
Não dava para entender o que diziam, mas a intensidade crescente fazia meus pelos se arrepiarem. O som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes como se o hospital estivesse murmurando seus segredos. "Vocês ouviram isso?" perguntou Amanda, a voz trêmula. "Claro que sim", respondi. Rodrigo apenas assentiu, sua expressão agora séria. Não havia mais como negar. Algo ou alguém estava nos observando. Ao fim do corredor chegamos a uma bifurcação. Um caminho que descia para o que parecia ser o subsolo, e outro que continuava para o andar superior. Rodrigo apontou para a escada que levava para baixo, um sorriso nervoso no rosto. "Aposto que o verdadeiro terror está lá embaixo, no porão. Sempre é assim nos filmes, não é?" Amanda não riu. Ninguém riu. "Eu não desço aí", ela declarou, decidida. "Podemos explorar o andar de cima e sair. Chega de brincadeira." Eu estava com ela. Não havia motivo para descer, pelo menos não naquele momento. Algo me dizia que ir mais fundo naquele hospital seria a nossa ruína. Mas Rodrigo, teimoso como sempre, deu um passo à frente. "Vocês podem ficar aí se quiserem, mas eu vou dar uma olhada. Não vou demorar." Ele começou a descer as escadas antes que pudéssemos protestar. O som de seus passos ecoava na escuridão enquanto desaparecia. Olhei para Amanda, que estava pálida como um fantasma. Ela me olhou de volta, seus olhos cheios de medo. "A gente vai atrás dele, não é?" ela perguntou. Eu assenti. Sabia que não poderíamos deixá-lo ir sozinho. Contra todo o meu instinto, peguei a lanterna e comecei a descer, Amanda logo atrás de mim. A cada degrau, o ar ficava mais pesado, mais denso, como se estivéssemos descendo para uma tumba esquecida. No fundo das escadas encontramos um corredor ainda mais estreito, mal iluminado. As paredes eram de tijolos antigos, e o cheiro de mofo era sufocante. Mas Rodrigo não estava lá. Olhei ao redor confuso. Não havia muitas opções de para onde ele poderia ter ido. "Rodrigo", chamei, mas minha voz ecoou, o som se perdendo na escuridão. Nada. Apenas o som das nossas respirações pesadas e o leve gotejar de água em algum lugar distante. E então, ouvimos novamente, o sussurro, mas desta vez estava mais claro, mais próximo. "Voltem." Amanda segurou meu braço com força, os dedos afundando na minha pele. Olhei para ela e seu rosto estava desfigurado pelo medo. "Eu não gosto disso, Lucas. Vamos embora." Agora, eu estava prestes a concordar quando de repente, a porta no final do corredor se abriu sozinha. O som de dobradiças enferrujadas ecoou e dentro o breu absoluto nos encarava. Fomos tomados por um silêncio opressor e por um momento eu pensei em correr. Em pegar Amanda e sair dali o mais rápido possível. Mas como um idiota fiz o oposto. Dei um passo em direção à porta. Ao cruzar a entrada, o frio me atingiu como uma onda gelada. O ar estava diferente ali dentro, quase impossível de respirar. Era como se o hospital tivesse um coração, e aquele quarto fosse o centro dele. A lanterna iluminava o espaço, revelando o que parecia ser uma sala de contenção. Havia uma cama de ferro no centro, com correias para prender pacientes, e algo muito errado. O colchão estava coberto de manchas escuras, e as paredes estavam riscadas com frases. "Eles estão aqui. Você não pode escapar. Volte agora." E então, no canto mais escuro da sala, vi algo se mover. Rodrigo estava lá, de costas para nós, parado, olhando fixamente para uma parede. "Rodrigo?" Minha voz mal saiu. Ele não se moveu, apenas ficou ali, imóvel, enquanto o sussurro retornava, mais alto do que nunca. "Vocês não deveriam estar aqui." Quando finalmente percebemos o que estava acontecendo, já era tarde demais. Não era apenas o hospital nos cercando. Era ele, era São Bartolomeu, esperando por nós desde o momento em que cruzamos seus portões. E Rodrigo? Rodrigo já não era mais o mesmo. Ele era parte daquilo agora. Parte do que nos puxava para dentro daquele lugar. Rodrigo estava de pé, ainda de costas, imóvel. A sala de contenção parecia apertada, sufocante, e algo no ar era impossível de ignorar. Amanda estava ao meu lado, com o rosto pálido, os olhos arregalados, e seus dedos afundavam no meu braço como se ela estivesse tentando se agarrar à realidade. Mas eu sabia que não havia mais volta. A sensação de que tínhamos atravessado uma linha invisível, uma linha que não deveria ser cruzada, era palpável. "Rodrigo?" Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Nada. Ele ficou parado, com os ombros rígidos e a cabeça levemente inclinada para a frente, como se estivesse ouvindo algo, ou alguém. O silêncio na sala era insuportável. Parecia que até o tempo tinha parado. Eu dei um passo à frente, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue latejando em meus ouvidos. Então, Rodrigo se moveu.
Ele virou lentamente a cabeça, apenas o suficiente para que eu pudesse ver seu perfil à meia luz. Algo estava errado. Seu rosto estava distorcido, a pele pálida e os olhos não eram mais os de Rodrigo. Eles estavam escuros, vazios, como se não houvesse mais nada lá dentro. Uma expressão de puro desespero se espalhou pelo seu rosto, e pela primeira vez eu percebi que ele estava sorrindo. Um sorriso torto e quebrado que não pertencia a ele. Amanda soltou um grito abafado e deu um passo para trás, quase tropeçando em si mesma. Lucas, vamos sair daqui? Agora. Ela estava tremendo, e eu podia sentir o pânico aumentando dentro de mim. Mas eu não conseguia me mexer. Algo me prendia ali, algo além do medo. Rodrigo finalmente falou, mas a voz que saiu de sua boca não era dele. Era grossa, áspera, como se alguém ou algo estivesse falando através dele. Eles estão aqui para você. Suas palavras flutuaram na sala como uma sentença de morte. Antes que eu pudesse reagir, as luzes da lanterna falharam, piscando uma última vez antes de morrerem completamente. A escuridão nos envolveu de uma forma que nunca experimentei antes. Não era apenas a ausência de luz, era como se a escuridão estivesse viva, se movendo ao nosso redor, densa e sufocante. Amanda segurou meu braço com força, e no breu absoluto eu podia ouvir sua respiração rápida e entrecortada. Meu coração batia descontroladamente, e a única coisa que eu conseguia pensar era: precisamos sair daqui. Mas eu não sabia para onde ir. Não conseguia ver nada, nem mesmo meus próprios pés. Tudo o que eu sabia era que Rodrigo, ou o que quer que fosse aquilo, estava lá esperando. Foi então que ouvi o som, um raspado como unhas arranhando a parede. Lentamente, deliberadamente, o som se aproximava. Eu sabia que não era Amanda. E Rodrigo não estava mais na sala. Algo estava se movendo nas sombras, algo grande, pesado, e o som das unhas arranhando se tornava cada vez mais alto, cada vez mais próximo. Corram! A voz de Rodrigo explodiu de algum lugar nas trevas, mas dessa vez era o verdadeiro Rodrigo. O grito era de puro pavor, como se ele estivesse vendo algo que nós ainda não podíamos. Foi o que nos quebrou. Amanda soltou meu braço e disparou na direção da porta. Eu a segui, tropeçando no chão enquanto tentava desesperadamente encontrar a saída. No escuro, tudo parecia maior, mais distante. O hospital estava jogando conosco, como um predador com sua presa. Eu podia sentir isso. Finalmente, Amanda encontrou a porta. A luz da lanterna piscou uma última vez, apenas o suficiente para ver a silhueta dela atravessando o corredor. Eu segui logo atrás, o som das unhas nas paredes ainda ecoando na escuridão. O hospital estava vivo, e ele não nos deixaria sair facilmente. Corremos sem olhar para trás, descendo os corredores estreitos e quebrados, os ecos dos nossos passos se misturando com os sussurros que nos perseguiam. Eles estão aqui. As palavras se repetiam em minha mente, o terror se infiltrando em cada pensamento. Rodrigo estava certo, eles estavam nos caçando, e sabiam exatamente o que queriam. Quando finalmente alcançamos o saguão de entrada, o silêncio caiu abruptamente. Era como se tivéssemos saído de um pesadelo para outro, mas o som das vozes, das unhas, parou. Eu estava ofegante, meus pulmões queimando e minha mente tentando processar o que havia acabado de acontecer. Amanda estava ao meu lado, os olhos cheios de lágrimas, tremendo incontrolavelmente. Precisamos sair daqui. Ela murmurou, olhando ao redor freneticamente. Eu sabia que ela estava certa, mas algo me fez parar. Olhei para trás, para a escuridão que acabávamos de deixar. Algo dentro de mim. Algo me dizia que ainda não tinha acabado. Rodrigo. Sussurrei o nome dele antes de perceber que eu já sabia a resposta. Rodrigo não estava mais conosco. Ele nunca nos acompanhou quando fugimos da sala. Amanda entendeu o que eu estava pensando. Ela balançou a cabeça desesperadamente, os olhos arregalados de medo. Não vamos voltar. Ele já era. Ele não é mais o mesmo, Lucas. Mas eu sabia que, se saíssemos sem ele, eu nunca me perdoaria. O que quer que estivesse no hospital agora o tinha, mas ainda havia tempo. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Antes que Amanda pudesse me impedir, virei-me de volta para o corredor. O hospital parecia me engolir novamente, as sombras mais escuras do que nunca. Eu ouvia Amanda gritar meu nome, mas era como um eco distante. Eu estava sozinho. Os corredores do hospital estavam diferentes. Era como se o lugar estivesse se movendo, mudando à medida que eu caminhava. A escuridão parecia pulsar como se estivesse viva, e eu podia sentir o hospital, observando. Rodrigo! Gritei, minha voz reverberando nas paredes, sem resposta.
O silêncio era opressor, e os sussurros que antes preenchiam o ar agora estavam quietos. Mas então, ouvi algo. Um gemido fraco vindo de algum lugar à frente. Apressei o passo, minhas pernas pesadas com o medo e a exaustão. O som ficou mais claro à medida que me aproximei de uma porta no final do corredor. Era a mesma porta de ferro, entreaberta, da qual tínhamos fugido. Com o coração na garganta, empurrei a porta e entrei. Rodrigo estava lá. Sentado no chão, com as costas contra a parede, os olhos abertos, mas sem brilho. Ele estava diferente, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Quando me aproximei, ele levantou a cabeça lentamente e me olhou. Você os trouxe aqui, Lucas. Sua voz era um sussurro, cheia de resignação. Eu abri a boca para responder, mas foi nesse momento que percebi. Rodrigo não estava mais falando comigo. Ele estava falando com eles. Do canto da sala, sombras começaram a se mexer. Elas se ergueram das paredes das sombras, tomando formas humanas, mas distorcidas. O hospital estava se manifestando, mostrando sua verdadeira face. Eles estavam vindo para nos buscar. Antes que eu pudesse reagir, as sombras avançaram.